eu começar lendo aqui do verso de número 1. E viu-se um grande sinal no céu. Gente, o texto já começa falando, é um sinal, tá bom? É um sinal. Deixa eu dar uma... deixa eu falar para vocês aqui. Toda interpretação bíblica, irmão, ela tem que ser tomada ao pé da letra. Salvo quando a Bíblia diz que é um sinal. Quando for algo simbólico, a Bíblia vai falar que é um símbolo, tá? E aí ela vai te dar o caminho para você descobrir qual símbolo é esse. Amém? Vamos lá. E viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu. Outro sinal, ó. E eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Verso 5, olha isso aqui, gente, preste atenção. Verso 5. Ó, nasceu-lhe, pois, um filho varão. Comenta na live assim, ó, nasceu-lhe, pois, um filho varão. Dá para alguém comentar aí o início do verso 5 do capítulo 12? Nasceu-lhe, pois, um filho varão. Ou se alguém puder copiar o versículo todo e colar para mim aqui, se você tiver Bíblia online, Bíblia no seu celular, se você puder copiar o versículo 12 e colar para mim aqui, Apocalipse 12, 5, versículo 5 do capítulo 12. Nasceu-lhe, pois, um filho varão. Obrigado, Fernanda. Isso aí, isso aí. E aí, pastor, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Olha isso, gente. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para seu trono. É aqui que eu quero ponderar com os irmãos. Primeira observação. O filho varão nasceu. E quando o filho varão nasce, ele é arrebatado para Deus e para o trono. Meu Deus. Meu Deus, isso aqui é forte, gente. Eu vou voltar para comentar isso aqui. Deixa eu fazer a leitura corrida para os irmãos. A mulher, porém, fugiu. Verso 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então a mulher foge para o deserto. Esse deserto, parte desse deserto é o Brasil. Verso 7. E houve batalha no céu, houve uma peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram. Verso 8. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. Verso de número 17. Vamos pular para o verso 17 aí, ó. Vamos pular para o 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi pelejar com os restantes. Olha isso, gente. E foi fazer guerra. Foi pelejar contra os restantes da sua descendência. Foi pelejar contra quem? Contra o restante. Contra quem? O restante. Olha como diz o texto. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. E pôs-se em pé sobre a areia do mar. Em algumas traduções, não vai aparecer esse final do texto, mas ele tem, tá? Porque em algumas versões,
o início do versículo 1 do capítulo 13 está no final do verso 17 do capítulo 12, porque é uma sequência. Então, em algumas traduções, talvez você não vai encontrar no versículo 17 essa parte, pôs-se em pé sobre a areia do mar. Por quê? Porque essa parte do final do 17 está no começo do 1 do 13, do capítulo 13. Ok? Então, vamos lá. Quem é o filho varão? Quem é o filho varão? Algumas coisas nós vamos ter que observar aqui. O filho varão é arrebatado para o trono e o dragão, ele faz guerra, ele peleja contra o restante que ficou. Tá dando para pegar ou não? O filho varão é arrebatado, o restante que ficou da descendência da mulher, o dragão faz guerra, o grande dragão faz guerra. Ok? Então, assim, ó, a primeira coisa que nós temos que se perguntar é: quem é o filho varão? Quem é esse filho varão de Apocalipse 12? O momento da crucificação do Senhor Jesus foi um momento de clímax na história da humanidade. E a palavra de Deus, ela vai revelar muita coisa, né? E, inclusive, ela revela que a humanidade vai chegar a outro ponto crucial, que é o fim desta era. Então, quando Jesus foi crucificado, a humanidade entrou num ponto, num ápice, num clímax, né? Num ponto-chave, num clímax da história. Mas a humanidade vai chegar em um novo ponto crucial, que é o fim desta era. Qual era? O fim da era da graça, a era que nós estamos. E aí, quando nós estudamos o Apocalipse e chegamos ao capítulo 11, nós vemos que toda a história é consumada ali, no capítulo 11 de Apocalipse. Preste atenção nisso. Mas aí, pastor, como que tem os outros capítulos? Porque aí segue-se, então, o capítulo 12. E aí, quando você lê o capítulo 12, parece que a profecia começa tudo de novo. Entende? Mas a história, ela se encerra no capítulo 11. O capítulo 12 parece que a história deu início novamente. Mas por quê, pastor? Porque a partir do capítulo 12, o Senhor está chamando a nossa atenção para fatos, para personagens especiais, enquanto que do capítulo 1 ao capítulo 11 só tinha uma visão geral. Do capítulo 1 ao capítulo 11, uma visão do todo, uma visão geral. Do capítulo 12 ao 22, ele está dando um zoom nos acontecimentos, se é que alguém está dando para entender. Alguém está conseguindo entender? Que se consuma no capítulo 11, mas agora os outros 11 capítulos, o Senhor está dando um zoom. Ele está apontando para alguns personagens especiais do desfecho da história. Então, no capítulo 12, é como se o Senhor estivesse rebobinando a fita. Lembra da época da fita? Não sei se vocês pegaram essa época, né? Então, ele rebobina a fita no intuito de mostrar tudo novamente. Mas agora ele está dando foco. Ele está focalizando, ele está dando um zoom em alguns determinados pontos. E é aí que nós vamos descobrir que os símbolos se tornam totalmente diferentes uns dos outros. Então, cada símbolo é uma coisa, né? Então, o sinal da mulher e do filho varão, que se começa aqui no capítulo 12, né? Viu-se grande sinal no céu, né? E aí, vamos entender isso aqui. Vamos entender isso aqui, que é importante para nós. Alguns já chegaram a dizer que essa mulher, ela representa a nação de Israel. Então, você talvez vai ver alguém comentando aí pela internet, dizendo que essa mulher representa a nação de Israel. Outros já chegaram a afirmar que essa mulher do capítulo 12
representa Maria, mãe de Jesus. Ok? E há inúmeras interpretações para essa mulher. Há inúmeras interpretações para essa mulher. Mas antes de avançarmos, nós precisamos de um terreno comum com o qual nós podemos concordar. E qual que é o primeiro ponto para a gente concordar? O primeiro lugar que eu concordo com qualquer estudioso da Bíblia, e você há de concordar comigo também, que a Bíblia é a palavra de Deus. Sim ou não? Sim ou não? Você concorda que a Bíblia é a palavra de Deus? É o primeiro ponto. Segundo, nós cremos que Apocalipse 12 é inspirado pelo Espírito Santo. Sim ou não? Né? Porque a Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada. Terceira coisa que nós temos que concordar é que há símbolos aqui, sim ou não? Há simbolismo aqui. Ou seja, até esse momento, esta é uma passagem obscura, porque existem símbolos. Existem símbolos. E aí nós precisamos de uma passagem mais clara para a interpretação desta. Precisamos de pontos mais claros. Precisamos da palavra de Deus para interpretar a palavra de Deus. Você concorda comigo ou não? Você concorda comigo? Que nós precisamos da palavra de Deus para interpretar a palavra de Deus? Porque assim, irmãos, uma coisa é a gente ficar dando opinião. O que um acha, o que outro... Mas, se você concorda comigo, que nós precisamos da palavra de Deus para interpretar a palavra de Deus. Esse é um princípio fundamental da hermenêutica. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Amém ou não amém? Então, vamos lá. Essa mulher não pode ser Israel. Ainda que a maioria dos teólogos aí, ó, teólogos não, eles não são teólogos, tá? Esse povo que diz teólogo não são teólogos. São estudantes de teologia, né? Quando uma pessoa é teóloga? Quando ela cria uma linha teológica, uma visão teológica. Ela é criadora de uma visão, então ela se torna uma teóloga. Então não pode ser Israel. Por quê, pastor? Porque quando a nação de Israel é mencionada, lá em Isaías, se você puder aí abrir Isaías 66, verso 7, abre a sua Bíblia, Isaías capítulo 66, verso 7. Isaías 66, 7. Isaías 66, 7. Deus abençoe ele, Jale, Sheila, Eliúde, todo o povo aí que está comigo aí também no YouTube, tá bom? O pessoal que está comigo aí no Instagram, tá? Que Deus abençoe vocês. Mas vamos lá. Isaías 66, 7. Pastor, por que essa mulher de Apocalipse 12 não pode ser Israel? Primeiro, porque quando a nação de Israel é mencionada em Isaías como uma virgem que gerou filhos, a Bíblia não diz que ela teve dores de parto. Pelo contrário, a Bíblia diz que quando Israel é mencionada aqui em Isaías 66, 7, abrir aí, eu vou ler. Ó, se referindo a Israel. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, nasceu-lhe um menino. Não sei se você pegou. Apocalipse 12 diz que ela estava com dores de parto, na ânsia de dar à luz. E aí, muitos estudantes e pregadores, e alguns que querem ensinar a Bíblia, dizem que essa mulher é a nação de Israel.
Mas quando Israel é mencionada, diz que antes que lhe viessem as dores, nasceu o menino. Então não pode ser a nação de Israel. Deu para pegar ou não? Essa é uma profecia, Isaías 66 é uma profecia para a nação de Israel, que diz que eles serão salvos em um só dia quando o Senhor voltar. Antes das dores deu a luz. É isso aí, cara. Antes das dores deu a luz. Apocalipse 12 diz que ela estava sentindo dores de parto na ânsia de dar a luz. Então a mulher Israel vai ter dado a luz. Quando? Quando o Senhor voltar. Haverá uma nação justa e salva em um só dia. Em um único dia, Deus salva toda a nação de Israel. É o que está na profecia. Não vai ter tempo de ter dor de parto. As dores de parto não vai ter tempo. Mas a mulher de Apocalipse 12 está tendo dores de parto, indicando claramente um processo de gestação e de dar à luz. Faz sentido para você? Está dando para entender ou não? Isaías 66, 7. Agora vamos ler o verso 8 de Isaías 66. Então não pode ser Israel, porque a mulher Israel, para ela, né, Deus diz, verso 8 de Isaías 66, quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode, acaso, nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Meu Deus, que poderoso isso. Pois o meu povo, Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. Então, novamente, no verso de número 8, a profecia repete, antes que lhe viessem as dores, nasceu-lhe, deu-se a luz. Mas em Apocalipse 12, a mulher está com dores de parto. Logo não é Israel. Não pode ser Israel. Mas também não pode ser Maria. A mulher de Apocalipse 12 não é a nação de Israel, acabei de provar para você. Mas também não pode ser Maria, mãe de Jesus. Por quê? Porque Maria não é um sinal, ou Maria é um sinal? Maria, mãe de Jesus, é um sinal ou é uma mulher literal? Então, a mulher de Apocalipse 12 não pode ser Maria. Porque Apocalipse 12 diz, e viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher é um sinal. Só que Maria não é um sinal. Maria é uma mulher literal. Concorda comigo? Ou melhor, concorda com a Escritura? Concorda com a Bíblia ou não? Então, pastor, quem é essa mulher? De forma resumida, essa mulher é a totalidade do povo de Deus. Se a mulher é um sinal, o filho também tem que ser um sinal. Mas o Senhor Jesus é um sinal ou o Senhor Jesus é um filho literal? Porque ela está com dores de parto na ânsia de dar à luz. E a Bíblia diz que o menino nasceu. Se a mulher é um sinal, o filho é um sinal ou é literal? Porque o Senhor Jesus, ele é um sinal ou ele é literal? Jesus é literal, sim ou não? Eu não sei se está dando para os irmãos entender, mas não dá para atropelar, irmão. A Bíblia tem que responder a própria Bíblia, sem forçação de barra. É óbvio que Jesus é literal, né, irmão? Então esse filho varão também não pode ser Jesus. Né? Alguém comentou aqui a respeito do filho ser Jesus. Não é Jesus.
Por quê? Porque Jesus não é um sinal, Jesus é literal. Então, alguns dizem que a mulher é Israel que trouxe Jesus à existência. E Jesus se ascendendo ao céu seria o arrebatamento do filho varão. Mas se Jesus é o filho varão, que foi arrebatado, porque o texto diz que foi arrebatado, no versículo 7, certo? Quando ele se ascendeu ao céu, como nós vamos explicar isso? Perdão. O versículo 7 diz: e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Então, se Jesus é o filho varão que foi arrebatado quando ele se ascendeu, como explica esse texto aqui? Porque enquanto que no versículo 6 a mulher foge para o deserto, a mulher está fugindo, no versículo 7 começa uma guerra no céu. Está dando para entender? Enquanto no versículo 6 a mulher foge, no versículo 7 começa uma guerra. Olha o que diz o verso 7. Eles fizeram que houvesse uma peleja, e houve batalha no céu. Eles fizeram que houvesse uma peleja. Essa peleja aqui não aconteceu ainda. Ela vai acontecer quando o filho varão subir. Agora, se Jesus era o filho varão, assim que Jesus se ascendeu, Satanás tinha que ter caído do céu na terra. Porque houve uma batalha. Então, após o arrebatamento do filho varão, acontece uma batalha e eles fazem que aconteça uma batalha e lança o dragão para a terra. Então, se Jesus é o filho varão, assim que Jesus se ascendeu, Satanás tinha que ter caído do céu na terra. Porém, Jesus se ascendeu aproximadamente no ano 33 depois de Cristo. E Paulo escreveu Efésios nos anos 62, quase 30 anos depois da ascensão de Jesus. E Paulo declara que Satanás ainda está nos lugares celestiais. Ou seja, a profecia de Apocalipse 12 não se cumpriu quando Jesus se ascendeu. Logo, ele não pode ser o filho varão. Porque quase 30 anos depois que Jesus se ascendeu, Paulo diz que principados, potestades, Satanás ainda habita nas regiões celestiais. Então, eles ainda estão lá. Essa batalha ainda não aconteceu. Então, quem é esse filho varão? Uma observação é que no texto grego diz que eles fizeram, é plural, o verso 7. Eles fizeram que acontecesse uma batalha no céu. Eles. Não é alguém isolado, é um homem coletivo. É um homem coletivo, não é um homem isolado, não é uma profecia isolada. E outro detalhe é que Jesus não cumpriu a profecia quando se ascendeu, porque Satanás ainda continua nas regiões celestiais, nos lugares celestiais. Tá dando para entender, gente? Nós estamos usando a própria Bíblia para responder a Bíblia. Quando for alguma opinião minha, eu vou falar, penso eu. Quando o povo e toda a terra se deleitar da palavra, sua glória resplandecerá a glória a Deus. Quando todos conhecer que haverá um Deus que é Salvador, transborda a glória às nações. Glória a Deus. Então vamos lá. Existe aí pelo menos 6 arrebatamentos, ou por que não dizer 7. Então esse filho varão é o primeiro arrebatamento. Pastor, qual é o primeiro arrebatamento? O primeiro arrebatamento é o filho varão. Então aqui agora vocês têm uma resposta. O filho varão é o primeiro arrebatamento. Verso 7. Eles fizeram que houvesse uma peleja e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhava o dragão e os seus anjos.
Mas vamos ler o verso 10 e o verso 11 para você entender algo. O verso 10 de Apocalipse 12 diz: então ouvi. Gente, preste atenção nisso. Comenta assim, ó. O primeiro arrebatamento é o filho varão. O filho varão é o primeiro arrebatamento. Comenta na live. O filho varão é o primeiro arrebatamento. Para você memorizar isso. Verso 10. Então, ouvi grande voz no céu, proclamando: agora veio a salvação, ó glória, e a força, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Verso 10 de Apocalipse 12, eu estou lendo. E a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, plural, de nossos irmãos, plural, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Shalom, shalom, irmã Cris. Filho varão é o primeiro arrebatamento. É isso aí, Pamela. Pastor, qual é o primeiro arrebatamento que vai acontecer na história? O filho varão. O filho varão é o primeiro arrebatamento. Verso 10 de Apocalipse 12. Foi expulso o acusador de nossos irmãos. Nossos irmãos. Verso 11. Verso 11. Eles, plural de novo. Plural de novo. Eles, pois o venceram. Plural de novo. Então percebe que o filho varão não é Jesus? É plural. É um homem coletivo. É um homem coletivo. Eles, pois venceram. Venceram. Pastor, eles venceram pelo quê? Por causa do sangue do Cordeiro. Eu estou lendo Apocalipse 12, 11. Por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram e não amaram as suas vidas. E não amaram as suas vidas. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Lai canjona labarasuriandaraia. Depois deixa a live salva, passou para eu assistir tudo, só consegui entrar agora. Glória a Deus, vai ficar salva. O acusador cairá, será derrubado em nome de Jesus. O acusador vai ser derrubado, oh glória. Verso 11 de Apocalipse 12. Eles, pois venceram, é plural, homem coletivo. Eles venceram por quê? Por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, eles venceram quando? Mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Eles venceram porque não amaram a própria vida, mesmo em face da morte. Então, pastor, quem é o filho varão? É um eles. Eles, quem é o filho varão? É um eles. É um plural. O filho varão é um eles venceram. Eles venceram. O filho varão é um eles que venceram. O filho varão é um homem coletivo, eles que venceram. Mas não só venceram. Não só venceram. Eles venceram com um tipo de categoria de triunfo. Lai calabaui calauergia. Nai canjou lablassúria andaraia. Com um tipo, nível de categoria diferente. Eles venceram. Aleluia, pastor, explica mais um pouco. Eles venceram com um tipo de categoria de triunfo. Primeiro, eles conheciam o sangue. Olha como diz o texto. Por causa do sangue do Cordeiro. Eles venceram por
causa do sangue do Cordeiro. Eles conheciam o sangue. É isso aí, pelo sangue do Cordeiro. É isso aí, é isso aí. Segunda coisa, eles tinham a palavra do testemunho. Olha como diz o texto. Por causa pelo sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho, eles tinham a palavra do testemunho. A palavra do testemunho, eles venceram porque tinha a palavra do testemunho. Mas não só conheciam o sangue. O filho varão, que é o primeiro arrebatamento, que é um homem coletivo, que é eles que venceram. Pela palavra, pelo testemunho, não amaram suas vidas até a morte. É isso aí, Karen, a terceira categoria com que venceram. Eles foram fiéis até a morte. Alai, canjou na lamaia. Eles não amaram o seu ego. O primeiro arrebatamento é do filho varão. São 7 arrebatamentos. O primeiro é do filho varão. Os primeiros a serem arrebatados, quem são, pastor? É uma categoria que venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho, e porque foram fiéis até a morte. Eles não amaram o seu ego, até o ponto de morrer pela verdade. Eles morreram por causa da verdade. Eles não amaram a sua própria vida. Então, quem é esse grupo, pastor, que venceram? Eles venceram. Quem são eles que venceram? É o filho varão. Esse grupo é composto por mártires da história da igreja. São os mártires. O primeiro arrebatamento é dos vencedores mártires. O filho varão é os vencedores mártires. Quem é o filho varão, pastor? O filho varão são os vencedores mártires que morreram por testemunho ao evangelho, que morreram por amor a Cristo, que não amaram o seu ego, que não amaram a sua própria vida. Eles não amaram a sua própria vida. O nosso problema é que nós amamos muito as coisas dessa terra, e se precisar morrer por amor ao evangelho, se precisar morrer pelo testemunho, nós não morremos. O filho varão venceu pela palavra do testemunho e pelo sangue do Cordeiro. Não amaram a própria vida. Nós amamos demais a nossa vida. Nós amamos demais as coisas da terra. Nós amamos demais o ego, a ostentação. Mas esse grupo não. Esse grupo aqui venceu. Esse grupo é o filho varão. E é esse grupo que vai provocar uma guerra nos ares contra o grande dragão. Então é esse grupo que vai dar o start da batalha no céu contra o grande dragão. Aqui está claro que aqueles que venceram e que provocaram a guerra no céu são os que amaram o Senhor até morrerem. Até morrerem, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Ai, canjou na lamaia. O preço que eles pagaram foi com martírio. Irmãos, acredite, você não vai ver nenhum ensinador da palavra que tem por aí ensinando isso. Você não vai ver pastor Reginaldo, você não vai ver
Lamartine Porcela ensinar sobre isso, Rodrigo Silva, Antônio Júnior. Ninguém! Você não vai ver eles falando sobre isso. O que eles vão falar? O filho varão são os crentes que estão vivos, mas não é. O preço que eles pagaram foi com martírio. O texto é claro. Eles pagaram com a própria vida. Mesmo em face da morte, eles não negaram a fé no Senhor. Não negaram. Mas eles não só morreram. Por isso têm que ser arrebatados primeiro. Mas morreram como mártires, suportando a morte, suportando a espada por amor ao Senhor, pagando com a própria vida. Então, o primeiro arrebatamento é o arrebatamento do filho varão. E quem é o filho varão? São os crentes vencedores que morreram por amor ao evangelho, que não amaram a sua própria vida, mas morreram e não negaram ao Senhor. Lembra da arena do Coliseu? Os heróis da fé que foram martirizados? Então, a história narra que o Coliseu romano, quando colocava os crentes na arena para serem devorados por leões, para serem mortos, chicoteados, a história dos heróis da fé diz que os algozes romanos, os soldados, pegavam bebês, filhos, como eu, que tenho um filho de 1 ano e pouco. E os soldados olhavam para os crentes e diziam: neguem a Jesus, ou nós estouraremos o teu filho no paredão romano. A história dos heróis dizem que quando os soldados ameaçavam os pais de estourar e de matar os seus filhos, seus bebês no paredão, eles dobravam o joelho diante dos algozes e gritavam a ti, Senhor, seja dada a honra, a glória. E a história diz que quando os algozes olhavam, muitos deles olhavam para os crentes, vendo os seus filhos, bebês, recém-nascidos, sendo estourados na parede, mortos, por não negarem a fé. Os algozes romanos dobravam o joelho na arena e confessavam Jesus como Salvador. Na morte de muitos cristãos na arena, a história diz que o sangue deles eram como sementes em terra fértil. Quando o sangue dos heróis caíam na arena, cada herói que caía, nascia 5, nascia mais 10, mais 20 crentes. Tipo Estevão, João Batista, isso aí, Paulo, que foi decapitado, Zacarias, que foi partido ao meio, Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo, Marcos, que foi morto, com a cabeça estourada, amarrado os pés no cavalo, com o cavalo correndo e eles estourando tudo. São os mártires. São os mártires. Pastor, quem é o filho varão de Apocalipse 12? São os mártires. Os crentes que morreram porque não amaram a sua própria vida. Então, não, eles têm que ser arrebatados primeiro,
não só porque já morreram, não só porque estão mortos, mas morreram como mártires, suportando a espada por amor ao Senhor, pagando com a própria vida. Nós, irmãos, quando alguém fala mal de nós na igreja, a gente quer sair da igreja. A gente não aguenta uma crítica, uma calúnia, a gente não aguenta uma afronta de um irmão. E queremos abandonar Jesus. Por muito menos, irmãos, irmão sai da igreja, vai fumar maconha, vai fumar pó, vai para balada, vai para bebedeira. Então, irmão, a ideia pregada que todo crente vai ser arrebatado no mesmo momento é falsa. Não pode. Deus é justo. E tem pregadores, tem pastores que ensinam toda a igreja, irmão, não vai. O arrebatamento é condicional. Eu vou concluir a live, queridos. Nós queremos sempre palavras que mexem com o nosso ego, palavras que nos colocam, né, para cima o tempo todo. Queremos sempre uma revelação, queremos sempre um eis assim te diz o Senhor. Esse é o primeiro grupo que será arrebatado. O filho varão não pode ser outro grupo de vencedores vivos. Não pode. O filho varão não pode ser o grupo de vencedores vivos. O grupo de vencedores vivos é o assunto que eu vou tratar sobre o segundo arrebatamento. O segundo arrebatamento é dos vencedores vivos, mas o filho varão não é o grupo de vencedores vivos, porque o texto diz que eles já morreram, sendo fiéis até a morte. O texto é claro. O filho varão é o primeiro arrebatamento. Uma outra observação é que na profecia o termo nasceu-lhe aponta para a ressurreição. Então o texto diz: nasceu-lhe, pois, o filho varão. E esse termo nascer fala de ressurreição no texto grego. Pai do Senhor, pastor. Paz, Elis. Eu amo essas palavras de confronto, pastor. Tem vezes que eu oro pedindo a Deus para me corrigir. Eu busco de Deus me tornar uma pessoa segundo o coração dele. Glória a Deus, Cris. Glória a Deus. Continue assim, filha. Continue assim, você será uma vencedora viva. Meu Deus. Verdade, pastor. Já perdi meu filho, Josué, quando no início da caminhada me perguntava o que fiz. Uma dor tão grande, tudo preparado para a chegada dele. Na verdade, o mundo não era digno do Josué, tá, Karen? O mundo não era digno dele. A elevação do Josué era muito grande para esse mundo contaminado e pecaminoso. E aí o Senhor viu por bem não trazer ele para essa terra corrompida e corrupta, porque o Josué era muito especial. Ele era muito especial, por isso que Deus não permitiu ele nascer. Precisamos ouvir pessoas que realmente pregam o evangelho como ele é. Glória a Deus. Irmã Paula, paz, filha. Maria, boa noite, a paz do Senhor Jesus. A paz, filha. Então, queridos, deixa eu concluir com os irmãos o raciocínio. Não vai dar para concluir, acredito que, porque já passou do horário. Mas, assim,
talvez na próxima semana eu termine o comentário de Apocalipse 12. Mas, querido, se amarmos a palavra do Senhor, ele vai despertar em nosso coração a exultação da esperança. Ele vai, como os irmãos estão comentando aqui. Ele vai nos fazer vigiar e nos manter puros. Ele vai, porque ele sabe o nível, irmão, que cada um paga por ele. Ele sabe. E ele recompensa cada um segundo esse nível. E aí alguém pode dizer assim, pastor, mas o senhor não tem dinheiro, o senhor... Não, irmão, não estou falando de dinheiro, não estou falando de recompensa, irmão, de dinheiro. A gente precisa de dinheiro? Precisa. A obra precisa? Precisa, irmão. Precisa. Eu mandei no grupo hoje, lá da igreja, lá, pedindo ajuda aos irmãos para pagar a despesa da igreja. A igreja precisa. A igreja precisa. A gente abriu a igreja está com uma despesa extremamente alta. E a igreja não tem caixa. Faz 20 dias que a igreja inaugurou. A gente precisa. Mas a recompensa que nós buscamos, irmão, não é para essa vida, não. Não é. E Deus sabe recompensar, irmão. Ele sabe recompensar. Segundo o preço que cada um paga. O nível que cada um paga por ele. Ele sabe. Deus sabe, irmão. Deus sabe. E fazendo isso, né, criando essa exultação da esperança, teremos o equilíbrio de querer buscá-lo. Mas também não nos desencorajamos. Nós não podemos ficar angustiados, tristes, se não conseguimos atingir um nível tão alto, um nível tão elevado. Porque até para os que não conseguirem um nível tão alto, também terá galardão. Como eu disse, Deus vai ponderar o coração das pessoas, o coração de cada um. Então, talvez você não consiga um nível tão alto nas suas limitações, como eu não consigo, irmão. Eu não consigo um nível elevado como de Paulo, como de Zacarias, como de Estevão, como de João Batista. Mas Deus sabe do meu coração. E ele sabe o nível que cada um paga por ele. O que ele quer é que nos encontramos em santidade, anelando pela sua vinda. Então, só de você, irmão, estiver anelando pela vinda dele, se preparando, buscando, se esforçando para negar a sua vontade de ser um crente maduro, ele vai olhar para isso, irmão. Acredite no que eu estou te falando, Deus é justo. Você vai ver todo mundo, cara. Você vai ver todo mundo, vai abraçar todo mundo, vai reconhecer todo mundo lá. Você só não vai reconhecer o seu avô, você só não vai reconhecer o seu filho, você só não vai reconhecer sua família. Como você vai saber todas as causas, todos os efeitos, tudo será esclarecido. Por que você nasceu na família que nasceu? Por que você teve o avô que teve? Por que você teve o filho que teve? Por que o Josué não veio? Por que da família? Você vai ter clareza de tudo. Por que você casou com quem casou? Por que congregou onde congregou? Por que conheceu as pessoas? Tudo vai ficar claro. Tudo vai ficar claro. Você vai estar diante da fonte de conhecimento, que é o próprio Deus. E aí você, meu Deus, agora faz sentido. Agora faz sentido porque o Josué não nasceu. Agora faz sentido porque o meu avô, porque eu fui neta dele. Tudo fará sentido. Tudo fará sentido. Deixa eu colocar aqui o celular para carregar, queridos. Tem que tirar o microfone um pouco. Nós já vamos concluir também. Nós já vamos concluir. E por que é tão importante entender esses tempos? Os modos e os tipos de arrebatamento? Para sabermos que ele trata tudo de forma muito justa e que ninguém vai ficar sem a justa recompensa. Amém ou não amém? Então, queridos, o termo nasceu de Apocalipse 12, aqui, ó, 12,
12:5, Apocalipse 12:5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão. Esse termo nascer, legal, não sabia disso. Amém, amém, glória a Deus aí, ó. Que bom, né? A gente está sempre aprendendo, né? Então, esse termo nasceu-lhe de Apocalipse 12:5 aponta para a ressurreição, ok? Nasceu-lhe, pois, o filho varão. Esse filho varão que vai nascer, o termo nascer aponta para isso no grego, tá? Eu fiz alfabetização em hebraico, tá? Eu não sei ler hebraicos, mas eu fiz alfabetização, então eu entendo algumas coisas, né? E inclusive hoje eu tomei todo o alfabeto novamente com o Pietro e coloquei para ele ali, para ele citar o alfabeto, Aleph, Beit, Gimel, Dalet, enfim. E agora eu comecei a fazer grego, tá? Comecei a estudar o grego agora. E nasceu-lhe em grego aponta para a ressurreição, e no hebraico também aponta para a ressurreição, tá? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, Paulo fala do cumprimento da profecia lá de Salmos 2. Então, Atos 13 tem o cumprimento de Salmos 2, tá? E esse é um salmo que se cumpriu quando Jesus ressuscitou. Atos 13, 32. Então, anota aí, Atos 13, 32. Vamos voltar lá em Atos 13, verso 32, tá? Atos 13, 32. Isso. Atos. Eu já vou concluir. Deixa eu só mostrar isso aqui para os irmãos, que os irmãos vão entender, ó. E nós. Cadê? Ó, e nós vos anunciamos que a promessa que foi feita a nossos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Então, Salmos 2 é um cumprimento de uma profecia, de uma promessa que se cumpre quando Jesus ressuscitou. E aí, verso de número 33. Como também está escrito no Salmo 2. Olha aí, ó. Atos 13, 33. Como está escrito no Salmo 2, no Salmo 2. Meu filho, eu hoje te gerei. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus. Como também está escrito no Salmo 2, no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Na ressurreição de Jesus, se cumpre a profecia de Salmos 2. Pastor, o que está escrito em Salmos 2? Salmos 2, verso 7, ou Cântico 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho. Eu hoje te gerei. Salmos 2. Cântico 7, Salmos 2, 7. Eu hoje te gerei. Em Atos, está dizendo que na ressurreição de Jesus, cumpriu-se a profecia. Eu hoje te gerei. Porque o eu hoje te gerei se cumpre na ressurreição. Essa é a pergunta. Sabemos, irmãos, que Cristo sempre foi o Filho eterno de Deus. Sim ou não? Mas quando ele se tornou homem, quando Jesus se tornou homem, a sua humanidade, preste atenção quanto isso aqui é profundo e sério. Nós sabemos que Jesus, que Cristo, né, sempre foi o Filho de Deus. Mas quando Jesus se tornou homem, a sua humanidade, a sua parte humana, não participava da glória eterna. Ou seja, a carne dele, a carne de Jesus, era uma carne mortal. A sua vida humana era uma vida que podia padecer. Não temos dúvida que o corpo humano de Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, no ventre de Maria, sem pecado e sem mancha. Nós não temos dúvida quanto a isso. Embora ele tenha sido gerado pelo poder do Espírito Santo, não havia sido gerado nele a essência divina, no que diz respeito à glória que ele tinha com o Pai.
pois aquela glória estava velada, estava coberta. A Bíblia diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se. Ele se desfez, se despiu da sua glória e se fez homem, se tornando como nós. Então, os seus aspectos humanos não participavam da glória, porque ele se despiu da glória, como disse Filipenses. Mas quando ele ressuscitou, a sua natureza humana nasceu da glória divina. Por isso, Salmo 2, eu hoje te gerei. Por isso que Atos 13, 32, 33, está dizendo que na ressurreição cumpriu-se a profecia e a promessa de Salmo 2. Eu hoje te gerei. Ele nasceu. Entendeu ou não? Pastor, fala mais. Na ressurreição de Jesus, a sua carne foi transformada em uma substância gloriosa. E agora, como homem, ele também nasce de Deus. Deu para pegar ou não? Quando ele nasceu do ventre de Maria, ele não participava da glória divina, porque ele se despiu da glória. Então, a sua natureza humana não participava da glória humana, da glória divina. Então, essa glória divina estava velada. Entende? Mas na ressurreição, até sua própria carne, agora, é transformada em uma substância de glória. O seu corpo foi glorificado. É o que vai acontecer comigo e com você. A Bíblia diz que nós seremos glorificados. Nós não só seremos imortais, mas nós teremos o nosso corpo glorificado. Na salvação do corpo, a Bíblia diz que quando o nosso corpo for salvo, entende ou não? Na glorificação do corpo. E agora, como homem, estou falando de Jesus, como homem, agora que ele, na sua ressurreição, ele também nasceu de Deus. Ele nasce de Deus na ressurreição. Ele foi o primeiro a nascer dessa maneira. Jesus foi o primeiro a nascer dessa maneira. Mas todos nós vamos nascer assim, irmão. Todos nós. Porque nós já nascemos de novo no Espírito, sim ou não? Você nasceu de novo. Mas você nasceu de novo no Espírito. Mas o nosso corpo ainda aguarda a filiação. O nosso corpo ainda aguarda a manifestação da glória. O nosso corpo ainda aguarda a glorificação. Deus, quando ressuscitou Jesus, ele gerou Jesus humano em ressurreição. E agora Jesus, que era homem, nasceu da glória divina. Então, agora a destra do Pai, ele não é apenas divino. Ele é humano, mas humano glorificado. A parte humana dele é glorificada. Lembra que nós lemos lá atrás o texto? Ninguém sabe o dia nem a hora. Jesus falou isso. E lembra que eu falei? Quando ele estava na terra, ele não sabia. Agora ele está à destra do Pai. Agora ele sabe. Por quê? Porque agora a sua parte humana, que havia se despido da glória, agora nasceu de Deus. A sua parte humana agora foi gerado de Deus. Agora nasceu. Então Jesus se tornou filho de Deus em seu aspecto humano. Mas para ele nascer desse jeito, ele teve que ressuscitar. Deu para pegar ou não? É isso aí. O corpo de glória está guardado. Esse corpo de glória, Jesus já pegou a parte dele. Agora falta a nossa. Nós pegaremos a nossa. Entende ou não? Então, Jesus se tornou filho de Deus. Em seu aspecto humano. Homem. Mas para que ele pudesse nascer desse jeito, para nascer desse jeito, o que ele teve que fazer? Ele teve que ressuscitar. É o que diz a profecia. Eu hoje te gerei. Atos 13, 32, 33 diz que ele nasceu, que ele foi gerado na ressurreição. Então, quando ele ressuscita, ele nasce. Deu para pegar? Ficou claro isso aí?
Glória a Deus. Então os irmãos conseguiram entender. Esse hoje te gerei, esse hoje, o que é esse hoje, pastor? Esse hoje era o domingo, o primeiro dia da semana. Eu hoje te gerei. Quando? O primeiro dia da semana, no domingo da ressurreição. Hoje te gerei. Quando? No domingo da ressurreição. É o hoje da ressurreição. Daquela madrugada bendita que ele ressuscitou. Naquele dia, naquela ressurreição. Quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, o Pai disse: eu hoje te gerei. Eu hoje te gerei. Mas para o Pai gerar o Filho teve que ressuscitar. O Filho nasceu. O Filho nasceu. Enquanto gerar implica dar origem a algo da mesma espécie que o progenitor. É isso aí. Então, hoje você se tornou meu filho, é o que Deus está dizendo, no domingo da ressurreição. Hoje você se tornou meu filho. Não só no aspecto divino, mas também no aspecto humano. Deu para compreender ou não? Porque quando ele nasceu em carne, ele era homem, a Bíblia diz. Ele era homem, Jesus Cristo, homem, diz a Bíblia. Só que agora ele nasceu de Deus. Ele foi gerado na ressurreição. E a partir daquele momento, Jesus tem um corpo humano, mas não mais mortal. Ele não morre nunca mais. Então, quando ele nasceu, eu hoje te gerei, diz a promessa. Eu hoje te gerei. Então, Jesus nasceu. Jesus nasceu quando? Na ressurreição. Então, naquele momento, Jesus tem um corpo humano que atravessa a parede, bebe água e come peixe, mas ele não morre nunca mais. Agora, o corpo dele é um corpo imortal. A parte humana dele é uma parte imortalizada e glorificada. Ressuscitou em corpo de glórias. Ele ressuscita imortalizado, mas em seguida ele é glorificado. Tá? Ele primeiro é imortalizado, depois ele é glorificado. É por isso que quando a mulher Maria vai até ele, ele fala: mulher, não me toques, porque ainda não fui para o meu pai, eu ainda não fui glorificado. Tá? Então, ele não morre nunca mais. E ele é o protótipo do que Deus vai fazer comigo e com você. Jesus é o protótipo, ele é o primeiro, ele é o molde, ele é o modelo do que vai acontecer comigo e com você. Entende? Então, os vencedores que morreram, lembra lá o filho varão? Eles morreram, certo? O filho varão são os vencedores que estão mortos, os mártires, que pagaram um alto preço, lembra? Pagaram com a própria vida. Muitos deles, inclusive, foram decapitados, né? Inclusive, irmão, no século 21, os cristãos cóptas no Egito, direto, são degolados. Outros são queimados vivos, alguns torturados, e muitos tipos de martírios, né? Que sofreram muitos fiéis. Que sofreram muitos fiéis. Amém ou amém? E aí, para completar esse texto aqui, eu quero ler com os irmãos Hebreus 11, 35. Hebreus 11. Hebreus 11, 35. Então, o que aconteceu com Jesus vai acontecer com todos nós. Hebreus 11. Hebreus 11, 35. Ó, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Hebreus 11, 35. Olha isso aqui. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Gente, confere na sua Bíblia, Hebreus 11, 35. Olha isso aqui, ó. Muitos foram torturados, mas não aceitaram, gente, o seu livramento. O que é isso? Preferiram morrer do que pagar
quando alguém vai preso para poder sair, como que fala? Pagar, tipo fiança, né? Eles não aceitaram pagar fiança, mas preferiram morrer torturados. E olha isso, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Não é qualquer ressurreição. Não é qualquer. É assim, que todos os crentes vão ressuscitar, está claro. Todos os crentes vão ressuscitar. Mas existe uma melhor ressurreição. Essa melhor ressurreição é a ressurreição do filho varão, dos mártires. Então, tem a ressurreição geral, mas tem uma melhor ressurreição. É o que diz a Bíblia. Verso 36. Outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões. Hebreus 11:36. Fiança, isso aí. Eles não aceitaram fiança. Foram presos, ó. Hebreus 11:36. Foram presos em prisões, cadeias, açoites. Entende ou não? Verso 37. Foram apedrejados, ó, apedrejados, cerrados, mortos a fio de espada. Olha, gente, muitos crentes mortos apedrejados, como Estevão, cerrados, feito Zacarias, mortos a fio de espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, como João Batista, desamparados, aflitos e maltratados. Muitos desses crentes foram maltratados. Maltratados. Paulo e Silas. Isso aí. Verso 38 de Hebreus 11. Dos quais o mundo não era digno. O mundo não era digno desses homens. Irmãos, o mundo não é digno de muitos homens de Deus, tá? Lembra que eu falei para a irmã Kari sobre o Josué? O mundo não era digno do Josué. O Josué, ele era um mártir espiritual e o mundo não era digno dele. Shalom, shalom, irmão Ronaldo. Paz, filhão. Entende? O mundo não era digno desses homens, irmãos. Não eram dignos. Tamanho amor desses homens por Deus. Errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra. Uau, irmão. Quão poderoso é isso? Quão poderoso. Eu não tem como, irmão, não se emocionar. Não tem como não chorar, irmão. Não tem como não chorar. Então tenha clareza que quanto mais alto o preço que se paga, maior é o galardão. Então, esse povo, como diz o texto, participarão de uma melhor ressurreição. Gente, que lindo! Essa é a superior ressurreição, que a Bíblia fala que todos nós acabamos de ler aqui, né? Que a Bíblia fala que nós, que os crentes vão participar, os vencedores, os mártires. Então, pensa comigo, vocês acham que esses irmãos que pagaram um preço tão alto como esses que eu acabei de ler, alguns que eu citei momentos atrás, vão ressuscitar junto com todos os outros que já morreram, irmão? Você acha mesmo isso? Vocês acham que esses crentes que morreram dessa forma, pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, mesmo em face da morte, morreram a fio de espada, morreram apedrejados, morreram cerrados ao meio, não aceitaram pagar fiança para serem livres. Como Otmani, quando foi preso na China, disse que até Billy Graham mandou dinheiro para poder libertar ele da prisão e ele não aceitou a fiança, ficou 20 anos preso por amor ao Evangelho de Jesus. E aí aquela trilogia lá, ó, eu tenho um box ali, aquela trilogia amarela lá, ó,
foi os únicos livros, são 3 livros, é um box, uma trilogia, que ele escreveu a próprio punho, 20 anos preso na China, mas não aceitou pagar fiança para ser livre da prisão durante a China comunista. Se instaurar uma perseguição, irmão, comunista aqui no Brasil, você acha que os crentes, irmão, vão negar sua própria vida por amor a Jesus? Irmão, eles não vão ressuscitar junto com todos os mortos, todos os crentes mortos, não. É óbvio que não. Nem pelo princípio da lógica isso seria possível, irmão. Nem pelo princípio da lógica isso seria possível. Entende ou não? Então, o termo profético nascer, como diz Apocalipse 12, nasceu-lhe, pois, o filho varão, esse termo profético, nascer, é o mesmo que ressuscitar. O Senhor Jesus nasceu da glória em ressurreição. Os vencedores mártires tomarão parte da glória em sua ressurreição. E essa é a melhor ressurreição. É a melhor ressurreição. Isaías 26, 18 diz, né? Bem concebemos nós e tivemos dores de parto. Porém, demos à luz o vento. Ó, deu à luz o vento. O que é isso, gente? Dá luz ao vento? Livramento não trouxemos à terra, nem caíram os moradores do mundo. Irmão, a salvação plena na Bíblia é sempre comparada a um parto. Sempre. Sempre que a salvação completa vai ser comparada na Bíblia, ela vai se comparar a um parto, né? Por isso, Jesus, ao ser livrado das tramas da morte, das tramas mortais, da forma mortal que ele estava, ao ressuscitar, ele nasceu. Ele nasceu. Os teus mortos e também meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra dará luz. Olha isso, gente. A terra dará a luz a seus mortos. Isaías 26, 19. Isaías 26, 19. A terra dará a luz a seus mortos. Você está vendo como que isso é magnífico, crente? Quem é que vai dar luz aos mortos? A terra. Os mortos e também meu cadáver viverão e ressuscitarão. A terra dará luz aos seus mortos. Isaías 26, 19. Mais uma vez, a Bíblia compara a terra com uma mulher grávida. Primeiro, nós lemos Jesus. Jesus nasceu. A terra deu a luz a Jesus. Jesus foi gerado, ele nasceu. Agora a Bíblia está dizendo, mais uma vez, que a terra dará luz a seus mortos. Então eu te faço uma pergunta retórica. Para onde vão as almas quando alguém morre? Para o Hades. E onde está o Hades? No centro da terra. E onde está o paraíso? No Hades, no centro da terra, poxa. Entende? Para uma melhor compreensão desse assunto, você tem que ler esse livro aqui, ó, que eu escrevi, 3 minutos depois da morte. Você vai entender um pouco sobre isso aqui, ó. Tem que ler esse livro. Então, quando os crentes morrem, eles vão para o centro da terra. E a terra fica sendo uma barriga de uma mulher grávida. Eu não sei se você está pegando quão poderoso isso. Quando Jesus padeceu, ressuscitou muito, sim. Só que todos que ressuscitou naquele dia, voltaram a morrer. E aí vão ressuscitar no final desta era. Deu para pegar ou não? Então, quando os crentes morrem, eles vão para o centro da terra, certo? Para o centro da terra. Morreu. Ah, eu enterrei meu pai, enterrei minha mãe, enterrei minha tia, enterrei meu avô. Para onde eles vão? A alma deles vão para onde? Para o centro da terra. Lá embaixo, no paraíso. Tá? No paraíso. Tá? No paraíso. E aí a terra fica sendo como uma barriga de uma mulher grávida. Então a terra
está grávida de muitos crentes. Ai, que poderoso Jesus! E aí a Bíblia diz, e a terra dará à luz os seus mortos, Isaías 26, 19. Por que a terra dará à luz aos seus mortos? Porque a terra, ela está sendo como uma barriga de uma mulher grávida. Ô, gente, eu não sei. Eu não sei se você entende a profundidade disso que eu estou falando para vocês, não. O Hades é toda a região dos mortos. No Hades tem ímpio e no Hades tem crente. Só que é separado por seções. E aí todos os crentes que morrem estão no Hades, no paraíso, e aí a terra é como uma mulher grávida. Morreu um crente, foi para onde? Para gestação. Para gestação. A mulher é a terra. A terra é como uma mulher grávida, que está com muitos bebês, muitos crentes. Cheguei atrasado, mas consegui chegar a tempo. Glória a Deus. A live vai ficar salva. Então, assim, ó, como um bebê está dentro da barriga da mãe, assim como um bebê, né, está dentro da barriga da mãe, os profetas, os santos, os que morreram servindo ao Senhor, estão no paraíso dentro da barriga da terra. Por isso Jesus nasceu, por isso Deus diz, eu hoje te gerei. Naquele domingo de ressurreição, Jesus foi gerado, ele nasceu, é o que diz a Bíblia. Ele nasceu. Por que ele nasceu em ressurreição? Porque a terra é como uma barriga de uma mulher grávida. Por que Isaías 26, 18, 19 diz que a terra vai dar a luz aos mortos? Porque a terra é como uma barriga de uma mulher grávida. Então, quando o crente morre, vai para onde? Para o paraíso, no seio, vai para o paraíso no centro da terra. No centro da terra. E aí, esse bebê, ele está lá, fazendo o quê? No processo de gestação, sendo formado. E quanto mais irmãos morrem, quanto mais santos morrem, quanto mais os crentes vão sendo martirizados, como nós lemos em Apocalipse 12, Atos, Hebreus, quanto mais cristãos vão se reunindo ali no paraíso, mais esse bebê, mais esse filho varão que está em processo de formação nessa barriga, vai se aproximando do nascimento. Quanto mais crente morre, mais aproxima o nascimento. Morreu um crente, aproxima o nascimento. Morreu mais um crente vencedor. Como diz o irmão Gino e a Francesco, né? Antes dele morrer, o que ele dizia, né? Os crentes mártires, né? Vai cortar o pescoço do crente? Pode cortar. Corta aqui, né? Corta aqui, tira um pedaço aqui, mas aparece inteirinho do outro lado, ô glória, hein? Corta aqui e aparece inteiro do outro lado, lá no paraíso inteirinho. Cortou o pescoço do crente aqui, cheguei no paraíso. Tô inteiro, ô glória! Aleluia! Pastor, não querendo interromper, no católico me ensinaram sobre o Hades. Mas quando convertida, me falaram que a alma do pó veio e ao pó retornará, me fazendo acreditar que retorna a Deus. A alma não veio do pó, tá? A alma não veio do pó. A junção do corpo, do pó, com o espírito, trouxe à existência a um terceiro elemento chamado alma, tá? Então, que é a alma? A alma é a junção do corpo com o espírito, ok? Então, a alma, ela vai para o paraíso, ok? O corpo se desfaz no pó. O fôlego, o sopro, né? Não o espírito, mas o fôlego, o sopro volta a Deus. O sopro, né? Não esse ar, o ruar volta a Deus. O espírito humano, não. Ele vai acoplado à alma para o Hades, para o paraíso no Hades. Então, entendeu? Então, quanto mais crentes morrem,
É o que eu estou falando que é o que a Bíblia ensina, né? É o que a Bíblia diz. Esses dias mesmo conversando com um rapaz aqui, ele é católico, né? Ele é médico e ele é católico, né? E aí ele fez os pedidos de oração que trouxe aqui na igreja. E aí a menina que trabalha com ele disse assim, aí todos os pedidos de oração que ele fez, irmão, ele colocou 14 nomes para me orar. 14 nomes de pessoas que já morreram, da família dele, porque ele não entende, né? E aí ele comprou 2 livros meus. 2 livros meus. Aí eu falei, não, cara, você tem que ler meu livro, doutor. Você tem que ler meu livro para você entender. Pra você entender sobre o pós-morte, né? Ele é católico, aí veio no culto, aí a gente fez pedido de oração e escreveu o nome de 14 pessoas que já morreram. Amém, esclarecido. Glória a Deus. E aí, queridos, quanto mais crente vai morrendo, vai se juntando ali, esse bebê em processo de formação nessa barriga, vai se aproximando cada dia mais do nascimento. Então, enquanto nós estamos aqui na Terra, entendendo que a volta de Jesus está chegando, o filho varão, lá no seio da Terra, no centro da Terra, no paraíso, também está nesse processo, aguardando o arrebatamento, irmão. E o bebê está para nascer. O bebê está para nascer. É por isso que a Bíblia usa a palavra filho e não a palavra bebê. Não sei se você pegou, não. Eu não sei se você pegou. A Bíblia diz assim, nasceu depois de um bebê varão. Mas por que filho e não bebê? Pegou ou não pegou? Porque a palavra filho é ruios, que significa um filho que nasce adulto. A palavra ruios é filho maduro, no grego, ruios. Ruios, filho maduro. É um filho que já nasce maduro, que já nasce grande, que já nasce adulto, já nasce crescido. Então, quando o filho varão nascer, ele já nasce maduro. Esse termo adulto significa maduro. Por que maduro? Porque não negou, porque não negou ao Senhor, mesmo em face da morte, poxa. É um filho vencedor, um filho adulto, é um filho maduro, mas que está sendo reunido em processo de gestação. E o que vai acontecer? A terra vai dar à luz, como nós acabamos de ler. A terra vai dar à luz. Vai dar à luz. Porque assim como um bebê sai de dentro da barriga da mãe, esses mártires vencedores que estão no paraíso, aguardando esse dia, vão sair de dentro da terra em ressurreição, como aconteceu com Jesus. Jesus é o protótipo. Ele nasceu em ressurreição, o filho varão também vai nascer em ressurreição. A terra dará a luz a seus mortos. E a linguagem dará luz, novamente é aplicada à ressurreição dos que estão como vencedores descansando no Senhor. Então, todos os vencedores mártires que estão descansando no Senhor, no paraíso, vão nascer em ressurreição. Eles nascem. O Espírito de Deus é quem vai vivificá-los e eles sairão glorificados, assim como aconteceu com Jesus. Amém? Então, desse primeiro arrebatamento, que é a ressurreição dos mortos vencedores, que o anjo Gabriel faz menção a Daniel lá no livro de Daniel. Em Filipenses 3 também, né? A Bíblia diz, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Né? Então, Paulo deseja conhecer a Jesus. Amém, queridos? Então, veja que Jesus, ele primeiro sofreu e depois ele ressuscitou. Nós ressuscitamos com ele para que, através do poder da ressurreição, vivemos uma vida crucificada. Né? Então, eu acho que por hoje é isso. Eu acho que deu para os irmãos entenderem. Eu acho que ficou claro isso aqui. Duas horas de live, meu Deus do céu. É tempo, irmão. Amém, queridos? A Bíblia fala da ressurreição dentre os mortos, é uma ressurreição seletiva. Nós vemos isso, depois vocês lerem Filipenses lá, vocês vão entender mais sobre isso, né? Amém? Todos que participam do sofrimento de Jesus de uma forma intensa, também estão incluídos nesse arrebatamento até o trono, tá? Então, pastor, esse arrebatamento é para onde? Apocalipse 12, 5. Apocalipse 12, 5. E a gente finaliza aqui. Esse é o primeiro arrebatamento. O primeiro arrebatamento é o arrebatamento do filho varão. O filho varão são os crentes mártires
que não negaram a própria vida, né? Apocalipse 12, 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger as nações com um cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então, vamos lá, para a gente concluir aqui, ó. Comenta assim, ó. O primeiro arrebatamento é para o trono. É o que diz o texto. Ok? Então, o primeiro arrebatamento é para o trono. Tá? É para o trono. É para o trono. O primeiro arrebatamento é para o trono. Para Deus e para o trono. O primeiro arrebatamento é para o trono. Então, os mártires que estão no ventre da terra, que vão nascer em ressurreição, eles vão para o trono. Eles vão para o trono. Eles vão ser arrebatados para estar em pé diante do trono. Então, comenta assim, o primeiro arrebatamento é para o trono. É o filho varão, né? O filho varão é arrebatado para o trono. Então, os vencedores mártires serão arrebatados para o trono. E aí, irmão, aqui entra uma questão. Por muito tempo, o que os crentes esperaram? Os crentes esperaram um arrebatamento para as nuvens, né? A encontrar o Senhor nos ares, né? Então, assim, ó, os vencedores, que forem vencedores mártires, e que forem vencedores vivos agora, na ressurreição, não vão para a nuvem, vão para o trono. Ok? E aí, pastor? E para a nuvem? Para a nuvem vai ir quem ficar. O primeiro arrebatamento é para o trono. O primeiro arrebatamento é para o trono, é para Deus e para o trono. Isso aí. O primeiro arrebatamento é para o trono. Tá? O segundo arrebatamento também é para o trono. Nós vamos falar dele na próxima live. O segundo também é para o trono. Mas o primeiro arrebatamento é para o trono. Então, pastor, o que eu tenho que almejar? Ser arrebatado, ser um vencedor para ser arrebatado, para ser levado diante do trono. É o que diz a Bíblia. É o que diz a Bíblia. Então, essa ressurreição não é para qualquer um. É a extraordinária ressurreição. Ela é exclusiva. É só para os mártires. Tá? Então, concluímos que o arrebatamento do filho varão é o primeiro. E os mortos mártires são os que compõem esse arrebatamento. Tá? Então, qual é o primeiro arrebatamento? O primeiro arrebatamento é o filho varão. E ele é composto pelos mártires, os mortos mártires. Tá? Tem que ser os mortos primeiro. A sequência é essa. Primeiro quem morreu, depois os que estão vivos. Essa é a sequência. Sempre os mortos são arrebatados primeiro e depois os vivos, ok? E aí o primeiro arrebatamento é o do filho varão, que compõe os mártires, né? Mas nós vamos ver na próxima live que tem um grupo de vencedores vivos. Esse grupo de vencedores aqui é isso aí, para os mártires. Esse grupo de vencedores aqui que compõe o primeiro arrebatamento é para os vencedores mortos, mas não todos os mortos crentes. É um grupo seletivo que morreu. São os mártires. Se alguém morreu hoje por amor ao evangelho, ele compõe esse grupo de vencedor. Mas na próxima live, na sexta-feira que vem, nós vamos falar do grupo de vencedores vivos, tá? Quem são os vencedores vivos? Falamos hoje do primeiro, que é os mortos. Na próxima semana, vamos falar dos vivos, que também vão até o trono, tá? Então, na próxima semana, vamos falar dos vencedores que vão até o trono, mas dos que estão vivos, tá bom? Que vão... Pastor, esse trono é onde? É nas nuvens? Não. O trono é no terceiro céu, no céu beatífico, tá? No céu beatífico, no terceiro céu. Pastor, paz, tá tudo bem com vocês? Saudade, irmã Fatinha, paz. Tudo bem, filha, graças a Deus, como que tá por aí? Saudade de vocês, hein? Mas aí, semana que vem nós vamos falar sobre o grupo de vencedores vivos, tá? São vencedores, mas estão vivos. E eles saem depois do filho varão. Porque, pastor, mas por que os mortos vão primeiro? Por que os mortos vão primeiro, os mártires vão primeiro? Não, porque eles já pagaram o preço aí. Quem já pagou o preço e já completou a corrida, tem que receber primeiro. Tem que ressuscitar primeiro. Isso é muito lógico, né? Porque se alguém já terminou, tem que receber primeiro, sim ou não? Quem terminou a corrida primeiro, recebe primeiro. Então, os mortos mártires terminaram a corrida primeiro. Foram vencedores. Então, tem que ressuscitar primeiro.
Por isso o princípio é, nós, os vivos, não precederemos os que dormem. É o que está escrito em Tessalonicenses. Nós não vamos preceder os que dormem. Os que dormem já completaram a corrida. Então, eles têm que ser ressuscitados primeiro, depois os vivos. Essa é a ordem bíblica, né? Então, só depois, né, começam os arrebatamentos, não mais até o trono. Aí agora até as nuvens. Então, foi o filho varão até o trono? Foi. Tipo, o filho varão foi. Os mortos mártires. E aí, pastor? Agora quem vai? Os vencedores vivos. Em seguida, os vencedores vivos. E aí, pastor, depois? Aí começam os outros arrebatamentos, que não é mais até o trono. Os outros arrebatamentos, todos os outros, depois dos vencedores mártires e depois dos vencedores vivos, os outros arrebatamentos não é até o trono, é só até as nuvens. E nós vamos ver isso tudo na Bíblia. É a Bíblia que ensina isso, né? Então, que a vida dos nossos heróis nos sirvam de espelho, queridos, porque foram altos demais os preços que eles pagaram, né? E que nós possamos estar dispostos a participar do custo disso também, em nome do Senhor Jesus, o nosso Messias, que possamos estar dispostos a pagar o preço que os nossos heróis pagaram, que possamos fazer parte. Se morrermos do grupo dos vencedores mortos, o filho varão, mas se ficarmos vivos, que possamos fazer parte desse arrebatamento de vencedores vivos também, em nome de Jesus. Amém? E aí, queridos, tem algo que eu quero explicar para os irmãos, que todos esses arrebatamentos, eles são revelados no decorrer da Bíblia, como nós vimos aqui, nas 7 festas bíblicas, tá? E aí, nós vamos explicar isso para os irmãos no decorrer das lives. Vão ser várias semanas falando só sobre o arrebatamento. Hoje, levamos 2 horas e pouco para falar de um arrebatamento. Um arrebatamento. E aí tem gente na internet que pensa que pode chegar, gravar um vídeo de 2 minutos, de 1 minuto, um Reels de 1 minuto e meio e provar toda a verdade bíblica, né? Nós gastamos mais de 2 horas simplesmente para entender um arrebatamento, o primeiro arrebatamento. Está claro para os irmãos? Alguma dúvida, gente? Que eu vou encerrar a live e vou postar o link para vocês lá na minha bio e lá no meu stories. O link da comunidade do WhatsApp. Você vai entrar lá no WhatsApp. Esse grupo não tem, essa comunidade não tem ninguém ainda. Primeiro lugar que eu vou abrir ela vai ser para vocês aqui da live, tá? Então, daqui a pouquinho eu vou gravar um stories e vou liberar o link lá no stories para você clicar e entrar lá para o meu WhatsApp. É uma comunidade que a gente abriu lá para que nós possamos conversar lá a respeito desses assuntos do arrebatamento e dessas profecias do tempo do fim, amém? E nós vamos avançando. Alguma pergunta para a gente orar para encerrar? Alguma pergunta? Está claro? Ficou claro para os irmãos isso aí? O primeiro arrebatamento, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. O primeiro arrebatamento é o filho varão. O filho varão é composto por crentes que morreram. A terra está sendo como uma mulher grávida. A terra vai dar à luz, porque os filhos vão nascer. O termo nascer é o mesmo que ressuscitar, como aconteceu com Jesus, vai acontecer conosco também. Amém? Nenhuma pergunta? Ficou claro? Deu para entender? Glória a Deus. Então, vamos orar para a gente concluir a nossa live de hoje. Amém, queridos? Foi uma bênção estar com vocês aqui, foram momentos gloriosos. Se tiver alguma pergunta, vocês podem deixar aqui ou fazer a pergunta direto lá no WhatsApp. A live vai ficar salva para quem quiser reassistir a live e anotar e mandar para alguém também, tá bom? E fazer comentário depois, amém? Senhor, meu Deus, mais uma vez, muito obrigado por tudo, meu bom mestre, o Senhor é bom, o Senhor é magnífico, o Senhor é maravilhoso. Obrigado por esse momento na tua presença, obrigado porque passamos aqui para estudando a tua palavra, foi momentos maravilhosos de aprendizado, a tua presença envolveu esse escritório aqui, Pai. Tenho certeza que os teus filhos também sentiram a tua presença lá onde eles estão. Confirma nos nossos corações, Senhor Jesus, a tua presença cada dia mais, faça de nós crentes vencedores. Se morrermos, que possamos compor o filho varão. Se ficarmos vivos, que possamos compor os vencedores que serão levados também até o trono. Em nome do Senhor Jesus. Abençoe o deitado e levantado do teu povo. Dê para eles uma noite de paz e descanso.
e que possamos, meu Pai, exultar pela tua volta, que possa queimar em nosso coração o anseio pelo regresso e pelo retorno do Senhor, em nome de Jesus, o nosso Messias. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Gente, um beijo no coração de vocês, foi assim, maravilhoso estar com vocês aqui, foi tremendo demais. Ao povo aí do YouTube também, eu sei que o YouTube aí, a nossa conexão não foi tão boa aqui, porque, infelizmente, né, eu tô sem microfone, mas mesmo assim a gente fez a live pelo YouTube também. 2 horas e 12 minutos de live, meu Deus do céu, gente, é muito tempo. Gente do céu, Deus trouxe um grupo de vencedores aqui, hein, para aprender a palavra de Deus. Estou feliz por isso. Estou feliz. Deus abençoe aí, Nonato. Boa noite, a paz do Altíssimo esteja com todos. Amém, Nonato. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Queridos, fica na paz do Senhor, tá? Para quem está aqui no YouTube, eu vou liberar para vocês nos comentários também o link, tá bom? E nos comentários, vou colocar na descrição do vídeo e nos comentários também o link da comunidade para entrar lá, tá? Não tem ninguém na comunidade, é nós que vamos começar agora essa comunidade com vocês lá. Amém, queridos? Que Deus abençoe, povo do Instagram. Um beijo no coração de vocês, fica na paz do Senhor Jesus e até nossa próxima live. Nossa próxima live sobre esse assunto vai acontecer na próxima sexta-feira, tá? Para você que está no Instagram, queridos, se puder se inscrever no meu canal do YouTube, Pastor Marcos Fernandes, eu vou ficar grato a Deus pela sua vida. Se você puder se inscrever no meu canal do YouTube,